Bem, amigos do colégio, estamos aqui reunidos para mais um encontro nosso, né? E a aula de hoje é sobre a lei que impere, a lei dos gases. Eu coloquei uma palavra, mas acabou não fazendo sentido. É a lei que os gases exercem. Então, vamos trabalhar o comportamento gasoso. Então, antes de qualquer coisa, né, existem 3 diretrizes que são fundamentais, né, para você estudar o comportamento de um gás. Lembrando que a matéria, nós conhecemos 3 estados físicos da matéria, que é o sólido, o líquido e o gasoso. O sólido, ele tem uma forma constante, tem um volume constante. Tudo isso a uma determinada temperatura e pressão. Já o líquido, ele tem um volume constante e a forma vai depender de onde você vai colocar este líquido. Então, nós temos ali, tudo isso depende também da temperatura e da pressão exercendo sobre o líquido. Já o gasoso, que é o rebelde da história, o gasoso é todo lá, é o rebelde, né? Ele tem o volume e a sua forma vai depender do recipiente que ele está. Então, ele tem ali um comportamento diferente. Agora, quando você faz o estudo dos gases, eu tenho que trabalhar, são as 3 variáveis, que é a pressão, a temperatura e o volume. Essas 3 variáveis que vai a entender o comportamento de um gás. Então, dependendo da temperatura, o volume pode expandir ou contrair. Dependendo da temperatura, a pressão aumenta ou diminui. Dependendo da pressão, ele pode fazer com que a temperatura aumente ou diminua. Então, essas 3 variáveis, ela é muito importante para o estudo dos gases. Então, o primeiro estudo realizado para o comportamento de um gás foi trabalhado por Robert Boyle, tá vendo? Vocês estão vendo a foto dele aqui, né? Ele foi conhecido como o químico cético, ele revolucionou o comportamento da química, porque até então a química era muito mística, né? E ele tirou esse misticismo da química e passou a fazê-la mais experimental, né? Com medidas, com volumes, enfim, ele transformou a história da química. Tanto que ele escreveu um livro chamado A Química Cética. Tá bom. A lei de Boyle-Mariotti, que eu vou apresentar para vocês, é o seguinte, é a chamada transformação, isso vocês já vão lembrar. Isotérmica é quando você, das 3 variáveis que eu falei, pressão, volume e temperatura, dessas 3 variáveis, uma vai ficar constante. Então, a transformação isotérmica, né, a palavra iso significa igualdade, térmica, temperatura, então, diz que a temperatura constante, então eu não vou trabalhar a temperatura, uma determinada massa de gás ocupa um volume inversamente proporcional à sua pressão. Então, qual é o exemplo clássico da lei isotérmica, né? A lei de Boyle? É a seringa, gente. Porque a seringa, quando você comprime, então, para você comprimir o êmbolo, a pressão é maior. Então, na medida que você comprime, né, o ar, então, o ar que ele ocupa um volume, ele começa a sofrer uma compressão, a pressão aumenta. Então, nós temos um exemplo aqui, onde eu tenho um êmbolo, ocupa um volume, todo esse espaço é um volume, onde eu tenho a temperatura e uma pressão. Esse é o estado 1. No estado 2, observe que houve um aumento da pressão. Na verdade, eu dobrei a pressão. Olha, eu tinha 1P, passou a 2P, então eu dobrei essa pressão. A temperatura
manteve-se constante. Porém, o volume sofreu uma contração de 50%. Então, o volume comprimiu. Então, o que acontece nesta lei? Ele diz aqui, ó, ela é inversamente proporcional. Aumenta a pressão, diminui o volume. Se você diminui o volume, aumenta a pressão. Então, matematicamente, eu posso dizer que pressão e volume é igual a uma constante, que essa constante é a minha temperatura, ela não vai mudar. Então, quando você trabalha matematicamente, vocês vão usar a seguinte equação matemática. PV é igual a PV. PV1, PV2. Por que o 1 e o 2? Você tem o estado inicial, o estado final. É muito utilizado, né, o gráfico. Então, vocês podem observar que você tem o volume 1 e a pressão 1. Na medida que eu vou diminuir, ó, eu vou diminuir o meu volume, então eu estou diminuindo o volume, o que acontece com a pressão? Ela aumenta. Então, vocês vão trabalhar essa transformação isotérmica. Um exemplo que você pode observar é no nosso amortecedor, né? Dentro você tem um ar, e quando o amortecedor, né, ele passa por um buraco, né, então ele tem toda aquela pressão do carro, né, então ele vai diminuir a minha pressão, né, então ele diminui a pressão, aumenta o volume, então o amortecedor ele fica nesse jogo de aumenta e diminui a minha pressão, e inversamente você vai ter a diminuição e o aumento do meu volume. Então, nós temos essa aqui, que é a lei de Boyle. Depois, tem a chamada lei de Charles, ou transformação isobárica. Então, o que eu vou ter de constante ali? A pressão. Então, eu não mexo na pressão. Então, diz aqui que a pressão constante, o volume ocupado por uma determinada massa de gás, é diretamente proporcional à sua temperatura absoluta. Tá, o que é isso? Eu tenho estado inicial, o primeiro estado, onde eu vou ter pressão, volume e temperatura. Em um segundo momento, vocês vão ver que houve um aumento da minha temperatura. Automaticamente, aumentou o meu volume. Porém, a pressão, olha, ela é a mesma. Então, ele colocou como se tivesse colocado aí um peso para exercer uma pressão e não mudou. Essa aqui é o Charles. O Charles, ele gostava muito sei lá que ele gostava, era outro que gostava de balão. Esse, nem sei o que ele gostava. O outro eu sei que gostava de balão, que é o Gay-Lussac. Então, como é que vai ficar a expressão, né, algébrica? Ó, é volume sobre temperatura, porque é uma grandeza diretamente proporcional, que significa, se você aumenta a temperatura, aumenta o volume. Se você diminui o volume, diminui a temperatura. Então, ela é diretamente proporcional, desde que você mantenha a pressão constante. Então, como que eu vou expressar isso matematicamente? É o famoso VT é igual a VT, ou V sobre T é igual V sobre T. Vocês viram que na outra transformação era PV é igual a PV, que é a isotérmica. Opa. Já na isobárica, o que eu tenho de constante? Constante eu vou ter a pressão, então vai ser o quê? O volume no primeiro estado sobre a temperatura é igual o volume no segundo estado sobre a temperatura do segundo estado. Então, você tem uma grandeza diretamente proporcional. Aqui você aplica a famosinha regra de 3, onde, observando o gráfico,
eu vou ter aqui, né, uma temperatura inicial e um volume inicial. Na medida que eu aumento a temperatura, aumenta o volume. Então, você vai ter aqui, né, no caso, essa reta chamada de isóbara. E acho que na outra ali chama-se isoterma, que é essa curva. Ó, observe aqui que você tem uma curva, e aqui eu vou ter uma reta. Então, essa aqui é a transformação isobárica quando a pressão é constante. Agora, falta aquela do volume, que é a lei de Gay-Lussac. Esse sim que gostava de soltar balões. Balões mesmo. Até tem uma época que ele bateu o recorde, né, de altura aí de balão que ele soltava. Tá bom, então vamos aqui. O que seria a transformação? Eu gosto de falar isométrica, mas tem outro nome também, isocórica, que diz, mantendo-se o volume constante, a pressão de uma determinada massa de gás é diretamente proporcional à temperatura absoluta. Então, nós temos a transformação isométrica e a transformação isobárica, elas são duas transformações diretamente proporcional. Então, se você aumenta uma variável, a outra aumenta também. Então, se você aumenta a pressão, a temperatura aumenta também. Se você diminui a pressão, a temperatura diminui. E onde que eu aplico isso? Gente, por incrível que pareça, vocês têm na casa de vocês essa transformação, que é a panela de pressão. Então, quando você tem a panela de pressão e você ouve aquele barulhinho, é igual a uma bomba relógio. Eu não gosto daquele barulhinho, mas é bom ouvi-lo, porque você sabe que a pressão ali dentro está sob controle. O problema de uma panela de pressão, quando você leva ao fogo e não ouve o barulhinho, isso é um perigo, ela pode explodir a qualquer momento. Então, aquele é uma segurança. Então, nós temos essa panela como um exemplo de uma transformação isométrica. Por quê? Olha lá, eu tenho o estado 1, olha isso aqui, o estado 1. Eu tenho uma temperatura, tenho uma pressão, e observe aqui, isso aqui seria o volume da minha panela, ou do meu objeto de estudo. Em um segundo momento, aumentei a temperatura e aumentei a pressão. Aumentei aqui. Ó. Só que, ó, o volume é o mesmo. Então, você, aumentando a temperatura, aumenta a pressão. Então, algebricamente falando, você tem o P sobre T. Ou, PT é igual a PT. Ou, P sobre T no estado 1 é igual a P sobre T no estado 2. Aonde você tem essa minha reta, que vai se chamar isócora, né? Nome estranho, isócora. Opa. Aonde? Se o volume é constante, você vai aumentar a temperatura. Aumentei a temperatura, aumentei. Automaticamente, a minha pressão, ela aumenta. Então, nós temos aqui as três transformações, né? Ou seja, as três leis que regem o comportamento de um gás, desde que uma das variáveis permanece constante. Que vocês vão ver que no próximo módulo isso não é possível. Mas vamos deixar isso para o próximo módulo. Tá bom? Então, aqui tem ali, vocês estão observando ali no exercício, que diz que uma certa quantidade de um gás ideal foi submetida às transformações. Então, nós temos as transformações, ó, de 1 para 2, 2 para 3 e 3 para 1. Então, esse aqui é o movimento da minha transformação. Indicá-las no diagrama, P de pressão e V de volume. Daí ele quer que você julgue os itens a seguir. Tá bom, então vamos aqui, ó. Na transformação 1 para 2, a temperatura diminui? O que vocês acham?
Não, porque a temperatura é constante, né? Certo, certíssimo. Tanto que ele fala que esta reta aqui chama-se isoterma. Então, o 1, ele está incorreto. Tá certo, está incorreto. Vamos para o 2. Na transformação de 2 para 3, na transformação de 2 para 3, o gás sofre contração de volume? Sim. Olha, você tinha o V2, ele foi para o V1, então houve uma diminuição. Correto, meu querido. Correto. 3. Na transformação de 3 para 1, a temperatura permanece constante? Sim. Do 3 para 1. Igor, do 3 para 1, o que está constante? O, o volume e a pressão, né? Não, só o volume. Não, só o volume. Então, quando você tem o volume constante, eu vou ter o quê? Pressão sobre temperatura é igual pressão sobre temperatura. 2 e 2. Eu vou ter pressão sobre temperatura. Então, se a pressão aumenta, se a pressão aumenta, a temperatura aumenta ou diminui? Aumenta. Então está incorreta aqui, a isotérmica é do 1 para o 2. Agora estou estudando, né, no item 3, o 3 para 1, observe que o volume permaneceu constante, Então, para existir o aumento da pressão, é necessário o aumento da temperatura. Ela não pode ficar constante. No 4, os pontos 1, 2 e 3, as temperaturas são iguais? Não. Nos pontos 1, 2 e... Não. Não. Onde você vai ter a mesma temperatura? Do 1 pro 2. Agora, no 3, você vai ter ali, você vai ter uma diminuição ou aumento de acordo com o que você está observando ali, o sentido. Então, o item 4, ele não está certo. Já o item 5, na transformação de 3 para 1. 3 para 1, olha, a pressão aumenta e o volume permanece constante. E aí? A pressão diminui, né? Do 3 para 1. Mas o P1 é menor que o P2? Não. Aqui você parte do zero. Você parte aqui do zero. Entendi. Então, a pressão. Mas você tem que. Eu entendi o que você quis dizer com isso aqui, Entendi. Mas aqui, esse gráfico, o que ele tem de constante nesse gráfico aqui? É pressão e volume, então a minha temperatura é constante. Então você vai ter o P1, V1. Então, na medida que você diminui a pressão, aumenta o volume. Então, esse estudo aqui é essa curva aqui, Só que ele está observando o seguinte, nesse item 5, e do 3 para 1, o volume é constante, o volume constante, a pressão aumentou. Tudo bem? Sim, então, é que esses está números daí correto. deram uma confundida. Mas eu entendi esse do P1, P2, mas era só para ser o inicial. Comecei com uma pressão maior e terminei com uma pressão menor. Mas não levar em conta o 1 e o 2, tá bom? Agora aqui, na transformação de 1 para 3, o gás sofre expansão, de 1 para 2. De 1 para 2, o gás sofre expansão? Sim. Sofreu, olha. Nossa, que barulho é esse? Você tinha aqui, olha, vou pegar esse 1 indo para o V1. Olha. 1 para o 2, olha o meu volume aumentando. E também ele está correto. Então, é uma questão de só tomar cuidado na hora de fazer esta leitura. Eita. Tá. Agora nós temos um outro aqui, que diz que em 1662, eu nasci em 71, então ainda faltava muito ainda,
o químico e físico irlandês Robert Boyle descreveu a constatação experimental de que a temperatura constante, o volume de uma quantidade fixa de gás diminui quando a pressão sofre, o gás é aumentado. Nossa, li mal agora aqui. Tá. Uma certa massa de gás, tá vendo? Vocês estão vendo? Ó, uma certa massa, eu não sei de quanto. Ó, primeiro, eu não sei qual é esse gás e não sei qual é essa massa. Por que eu estou falando isso? Porque no próximo módulo não vai mais existir esta certa massa, ele vai falar que é tanto, e não é um certo gás, vai dizer, ó, é o gás oxigênio. Então, por enquanto, né? Então, aqui, ó, uma certa massa de gás ocupa o volume de 5 litros, a pressão de 2,5. Tá. Sofre uma transformação isotérmica, e no estado final, a pressão é o dobro da inicial. Qual vai ser o volume final da massa gasosa? Então, antes de qualquer coisa, ó, eu sei que é uma transformação isotérmica. Então, vai ser ó, pressão, volume e temperatura. Vou colocar aqui, ó, estado 1. Vocês fazem isso também, ó. Pressão, volume e temperatura. O estado 2, ou seja, vai ter o início e o fim. Daí diz, ó, uma certa massa de gás ocupa um volume de 5 litros. E uma pressão de 2,5 atm. Como ele fala que é uma transformação isotérmica, então é igual a uma constante. Então eu sei que no estado 2 vai ser igual a uma constante. Daí ele fala que no estado final a pressão é o dobro da inicial. Então, se era 2,5, vai ser 5 atm, que eu dobrei. Qual vai ser o meu volume final? Gente, eu sei que o volume final vai ter que ser maior ou menor que 5 litros? Menor. Porque quando aumentar um Sim, líquido, porque se você... Exatamente. Quando vocês forem trabalhar uma transformação isotérmica, eu penso na seringa. Se você aumentar a pressão, o volume diminui. Então, olha só, aqui vai ficar assim, ó. PV é igual a PV. Inicial, final. Então, eu vou ter aqui pressão inicial 2,5, que multiplica o volume final, é igual a pressão, que multiplica o que eu quero, o x aqui. Então, eu já vou fazer invertido. X vai ser igual a 2,5, que multiplica 5. Vou passar 5, cortei. X é igual a 2,5 litros. Então, ou seja, ó, eu dobrei a quantidade, eu dobrei a pressão e o meu volume caiu pela metade. Então, a resposta é a letra C, tá? Aqui é o seguinte. Ó, quatro balões esféricos são preenchidos isotermicamente. Opa, se é isotermicamente, que transformação eu vou ter? Isotérmica. Com igual quantidade em mols de um gás ideal. A temperatura do gás é a mesma nos balões que apresentam as seguintes medidas de raio. Então, você tem o balão 1, vai ter um raio. O balão 2 vai ter a metade de um raio. O balão 3 vai ter o dobro de raio. E o balão 4 vai ter o dobro do raio terço. Eu não consegui fazer essa leitura aqui. Então, diz assim, ó. Do raio. Acho que é 2/3 do raio. Tá, então diz aqui, ó. A pressão do gás é maior no balão de número... Então, ele quer saber o seguinte. Desses 4 balões, quem que melhor representa, né, quando você aumenta a pressão do gás no balão? O que acontece quando você aumenta a pressão? Lembrando que ela é isotérmica. Então, vai diminuir. Então, se vai diminuir... É o 2. É aqui, ó. Porque vocês estão vendo que você tem o raio,
E na medida que você aumenta a pressão, o raio tem que diminuir. Essa aqui é a correta. Porque você aumenta a pressão, o volume diminui. Então, esse aqui foi uma... Agora eu vou fazer o seguinte, então. Ai, caramba.